Meus irmãos, na última mensagem que nós expomos, Romanos, nós vimos que o homem ele é indesculpável, porque ele tem se devotado a muitos pequenos deuses, enquanto ele despreza o Criador. À frente, nós vamos explorar novamente essa verdade do desprezo e da idolatria. Nós vimos como Deus tem sido desprezado. Nós vimos isso de duas formas. Primeiro, porque o homem não glorificou o Deus que ele conhece. E segundo, pela consequência desse desprezo, que é a ingratidão. O homem ele não tem sido grato pelas dádivas que Deus lhe concedeu e que o homem tem desfrutado. Assim, avancemos mais um pouco, iniciando a partir do verso 18, onde a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque a ira de Deus é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e injustiça, perversão dos homens, que mantêm a verdade prisioneira da sua injustiça. Avancemos para o verso 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos tornaram-se obscurecidos em trevas. Afirmando serem sábios, tornaram-se tolos. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez, nesta gloriosa manhã, em oração, e eu convido você a curvar a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Senhor, nosso Pai, que teu nome bendito seja glorificado em nosso meio nessa manhã. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, diante da tua igreja. Confessamos a nossa dependência do teu Santo Espírito e estamos reunidos para a glória do teu nome e do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Auxilia, Senhor, a nós caminharmos por esses termos tão preciosos revelados na tua palavra. Auxilia-nos com a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos entender, e entendendo possamos nos arrepender e amar, e nos arrependendo e amando e nos submetendo, possamos agir de modo digno do chamado que tu nos fez através do teu Santo Evangelho. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a argumentação que o apóstolo Paulo está desenvolvendo do verso 18. Qual é? Que os homens que estão debaixo da ira divina, porque mantêm a verdade prisioneira da sua injustiça. Nós vamos continuar vendo as consequências do processo de decadência do homem, porque ele rejeitou esse conhecimento de Deus, conforme revelado pela criação, e isso nós vemos nos versos 19 e 20. Na última mensagem, nós começamos a ver o verso 21, mas nós vimos apenas a primeira parte dele, que o homem conheceu a Deus, não o glorificou como Deus, sendo ingrato. Hoje nós vamos continuar da onde nós paramos. E hoje então nós veremos que a sabedoria humana, ela despreza a verdade de Deus, tornando os pensamentos do homem fúteis. Depois, obscurecendo os seus corações que já são insensatos. E por fim, levando o homem a afirmar-se sábio, enquanto se comporta como um tolo. Essa decadência, meus senhores, ela prossegue, e na próxima oportunidade nós veremos que a ação da impiedade e injustiça, ela vai frutificar também através da idolatria. Adoração a imagens, corrompendo a imagem do Deus incorruptível para criaturas corruptíveis, homens, animais. E depois veremos as consequências disso. E as consequências da idolatria vão passar pelo homossexualismo e
assassinatos, e roubos, e mentiras, e desobediência aos pais, e todas aquelas consequências de injustiça. Nós precisamos lembrar uma coisa, de ver esse texto não apenas como uma condenação aos ímpios, aos pagãos, mas enxergar nele algo que também condena cada um de nós. Nós precisamos sempre avaliar os nossos corações, sempre avaliar os nossos pensamentos e nos arrependermos. E depender inteiramente da justiça que vem de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a misericórdia de Deus, que Ele tenha misericórdia de todos os homens do nosso tempo, principalmente de cada um de nós. Assim, em primeiro lugar, vejamos que a sabedoria humana torna os pensamentos dos homens fúteis. Penso, logo estou certo. Não é penso, logo existo, mas penso, logo estou certo. Essa tem sido a sabedoria que nós temos visto ao nosso redor. As pessoas, simplesmente por conseguir formar uma frase, uma ideia, acham aquilo tão lindo, tão belo, tão perfeito, que passam a acreditar naquilo como verdade absoluta, irrefutável. O homem, meus irmãos, ele foi feito a única criatura, a imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, o homem é um ser racional, ele tem capacidade de pensar. Mas será que a forma de pensar e os pensamentos do homem, longe de Deus, distantes de Deus, desprezando a Deus, eles valem alguma coisa? Existem formas saudáveis de pensar e outras nada saudáveis. O pensamento por si só não vai necessariamente produzir respostas certas, escreveu um teólogo. Paulo, ele afirmou que o homem ele aprisionou o conhecimento de Deus, tornando aquela demanda imperativa do filósofo Sócrates, que todo mundo conhece, conhece-te a ti mesmo. Impossível, porque distante de Deus ninguém pode nem mesmo conhecer a si mesmo. Porque sem Deus o homem pode dizer somente outro pensamento de Sócrates: só sei que nada sei. Ao desprezar a verdade sobre Deus, o homem ele começa a raciocinar sem levar Deus em conta, tirando Deus dessa equação. E assim, as suas formas de raciocínio, os seus pensamentos, eles se tornam fúteis. O Senhor diz em Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Pensamentos fúteis. O que significa isso? Fútil significa algo irrelevante, algo sem importância, sem utilidade, vão, leviano, tolo, louco. O uso desse termo no Novo Testamento, ele aponta tanto para algo tolo quanto para algo perverso. Por exemplo, nós vemos o apóstolo Pedro escrevendo o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do que? Da vossa vã maneira de viver, vã, ou do vosso estilo de vida vazio. Paulo, ele exortou o seguinte: não andeis mais como também andam os outros gentios, levados por pensamentos vazios e fúteis, vazios e inúteis. A sabedoria humana, meus irmãos, separada do conhecimento de Deus, ela fatalmente vai conduzir os homens à perversão moral, conforme nós constatamos simplesmente ao olhar ao nosso redor. As pessoas que se advogam tão sábias e inteligentes, fazendo as coisas mais bárbaras. Porque ao rejeitar a verdade, quando você rejeita a verdade, nada consegue ficar vazio, e algo vai ter que ocupar o lugar da verdade. E quando esse algo não é a verdade, só pode ser a mentira, o engano.
É interessante notar que a Bíblia também chama os ídolos de inúteis, de fúteis. E nós, como eu falei, veremos que a consequência dos pensamentos fúteis vai ser a idolatria e a torpeza. O homem, meus irmãos, ele começa a produzir e a reproduzir mentiras, pensamentos enganosos, pervertendo o pouco de verdade que ainda possuía. Porque quando o homem perde o seu referencial, desprezando o Criador, e o seu propósito de existir como criatura deste Criador, criada para glorificar, criado para a sua glória, criado para viver para a glória de Deus, assim o homem perde a referência de todas as coisas. O homem tem o seu pensamento transtornado, desfigurado, condenado à futilidade, à tolice, a ser vazio. A consequência é pensar e viver em franca oposição a Deus. A consequência é, ao invés de viver, sobreviver. E sobreviver frustrado, insatisfeito, infeliz. Por quê? Porque ele está vivendo num conflito com o propósito criacional. Em conflito com aquilo que ele foi feito para viver. A criatura, ela foi criada para ser feliz, para ser realizada, completa e satisfeita, única e exclusivamente em Deus. E então, ela jamais vai ser verdadeiramente feliz, realizada, completa ou satisfeita em qualquer outra coisa que não seja Deus. E isso não nos faz compreender e deve nos fazer não nos surpreender o fato de que o homem sempre busque suprir esse despropósito, substituindo Deus tanto pela idolatria quanto pela mentira. Em segundo lugar, os pensamentos fúteis, eles são férteis, eles se multiplicam numa velocidade espantosa. A ausência da verdade sempre assegura a presença do erro, escreveu um pastor. Não estou falando aqui, meus irmãos, que o homem ele não possa ou não deva pensar. Não há contradição entre fé e razão, entre fé e a verdadeira ciência. A anti-intelectualidade que muitos advogam, ela é pecado. Deixar de utilizar essa massa poderosa que nós recebemos, que é o cérebro, é pecado. É enterrar um precioso talento que Deus nos deu. É se submeter, e isso acaba fazendo com que as pessoas sejam levadas aos mais absurdos enganos, por um lado, e por outro lado, que os cristãos sejam vistos pela sociedade como tacanhos, negacionistas, ignorantes. Contudo, diferente da crença do catolicismo romano, o intelecto do homem, ele também foi afetado pela queda. Não é somente a moral do homem, mas o intelecto também. E sem Deus, o nosso intelecto ele é tão depravado, poluído pelo pecado e deteriorado quanto o próprio homem. É interessante nós notarmos que nós gostamos de fazer essa diferença entre corpo, mente, alma, espírito. Para o judeu, o homem é algo integral. Corpo e espírito, e mente, e ação, e aquilo que ama. O crente, ele deve pensar, ele precisa pensar, ele deve usar os seus talentos, ele deve oferecer a Deus, como Paulo vai falar no capítulo 12 de Romanos, um culto racional. Mas somente pode ser racional o homem e os seus pensamentos crendo em Deus, amando a Deus e obedecendo a Deus. Também eu não estou afirmando aqui que toda e qualquer sabedoria humana ela seja tola, vazia.
A graça comum de Deus, ela ilumina e guia e influencia todas as descobertas científicas, filosóficas, políticas, matemáticas, artísticas, em todo e qualquer campo de conhecimento, mesmo entre os ímpios, mesmo por meio daqueles que trabalham contra Deus e a igreja de Deus. E Deus faz isso para o bem comum e para a sua própria glória. Conforme afirmou Calvino, ao nós lermos autores profanos, a luz admirável da verdade exposta neles deveria nos fazer lembrar de que a mente humana, percebam, a mente humana, não importando quão decaída e pervertida esteja na sua integridade original, ela ainda é adornada e investida de dons admiráveis do seu Criador. Se refletirmos que o Espírito de Deus é a única fonte de verdade, nós seremos cuidadosos em não rejeitar ou condenar a verdade onde quer que ela apareça. Por que isso, meus irmãos? Porque verdade é somente de Deus. E onde estiver a verdade, essa verdade é de Deus, porque somente Deus é a verdade, mesmo na boca de um incrédulo. Mas a consequência do desprezo do conhecimento de Deus é a substituição dessa verdade. Cria-se teorias para negar tanto a existência quanto as obras de Deus. Nós ouvimos constantemente aquela conversa sobre igualdade, diversidade, inclusão, evolução, aquelas promessas vazias sobre o desenvolvimento de um homem melhor, de uma sociedade superior e mais justa. E geralmente se fala sobre isso declaradamente, abandonando as trevas da religião, chamando a luz de trevas. Contudo, como é que as pessoas prometem tal feito? Elas prometem, por exemplo, defender as minorias baseadas num sistema de humanismo que acredita que o homem é o resultado de um processo evolutivo. De um processo evolutivo onde os mais fracos foram eliminados pela seleção natural. É assim que nós vamos defender as minorias. Notem, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Como que eles pretendem tal feito? Acreditando nas filosofias que estão por trás dessa sociedade prometida, tais como o materialismo. O que ele defende? Que não existe nada espiritual, apenas matéria, não tem nada espiritual. Essa é a filosofia do marxismo. Esse é o pai do comunismo e do socialismo. Por isso que quando você ouve um cristão dizendo, não, eu sou um cristão marxista, você ouve alguém dizendo-se sábio, mas proclamando a sua loucura, dizendo que a bola é quadrada, que a água é seca. Louco. Esse é o materialismo, mas há mais, há o relativismo. Não existe absolutos. Aliás, o único absoluto que existe é que não existe absoluto. Uma loucura completa. O existencialismo, entre outras coisas, ele enfatiza uma liberdade, mas essa liberdade leia-se como libertinagem. Enfatiza também a subjetividade. O que significa relativismo? Por fim, o niilismo, como consequência natural dessas coisas. E o que ele defende? A rejeição da tradição, a rejeição da moralidade. Já ouviu? Isso aí é coisa antiga, era o tempo da Bíblia. A rejeição da autoridade. Uma forma de ceticismo. O que é ceticismo? Dizer que não há verdade. Que descamba, obviamente, para o desespero. Porque se você não tem nada para se sustentar, você está na beira do abismo e você está andando e você viu que não há ponte. Essa cadeia decadente, onde um erro conduz a outro erro, ela culmina na loucura. Esses dias a minha esposa me apresentou aos neonihilistas. Ao nihilismo, os neonihilistas. Neo é novo, né? Os neocalvinistas, os novos calvinistas.
Essa ideologia, ela tem crescido entre aqueles que nasceram de 81 até o ano 2000, chamados millennials, a geração Y, a geração Z. Essas pessoas, elas cresceram num ambiente amplamente digital, conectado à internet, por tecnologia móvel. Elas têm muito conhecimento na ponta dos dedos, na frente dos olhos, elas estão muito ligadas em muitas coisas, elas estão isoladas nos seus quartos, mas conectadas com o mundo inteiro. Mas comprovando que a afirmação de ser sábio torna as pessoas loucas, os neonihilistas, os novos nihilistas, eles contextualizaram aquele ceticismo que conduz ao desespero, que é o nihilismo. E eles contextualizaram isso que leva ao desespero como uma alternativa otimista. E você que tem filhos na faculdade, você que está na faculdade, você que tem filhos que vai para a faculdade, vai se encontrar com isso. Como que eles tornaram isso uma alternativa otimista? Estimulando as pessoas a abraçarem um mundo sem sentido, não tem sentido. Então vamos lá, é isso mesmo. Deixa a vida me levar. Desenvolvendo um caminho alternativo e livre das normas sociais. Não é bonito esse papo, essa conversa? Mas, irmãos, essa nova onda, ela tem um sabor de hippie 3.0. E nós vimos o que o movimento hippie fez com a América. Essa nova onda, ela resolveu adotar essa visão por um motivo e uma questão muito simples. Eles estavam cansados de um sistema e de discursos salvadores. Esses discursos salvadores, tanto religiosos quanto seculares. E eles entenderam o seguinte: ninguém vai nos salvar. Portanto, vamos fazer isso por conta própria. E como nós não podemos ser salvos, vamos abraçar essa loucura toda. Veja, como o texto de Romanos, ele é atual. Como o texto de Romanos está falando com o nosso tempo. Irmãos, a vida que nós vivemos, ela inevitavelmente origina-se das crenças que nós professamos. Aquilo que nós acreditamos move aquilo que nós fazemos. Isso não surpreende a gente ver que esses homens da ciência, esses eruditos, nas mais diversas áreas, junto com os seus simpatizantes, aquela molecada que está na frente do computador e do celular, os artistas, os empresários, professores, influenciadores, todos eles afirmam que a vida não tem sentido, que a vida não tem objetivo. Aí é fácil você defender eutanásia. Ficou velho? Vamos desligar o aparelho. Fica fácil defender o aborto. Não tem espírito, não tem nada, é só matéria, um amontoado de células. Fica fácil defender a perversidade e a torpeza no comportamento. Porque você pode fazer o que você quiser, porque só tem essa vida. E ela não tem sentido. Esse é o resultado de desprezar a verdade sobre Deus. Algo precisa ocupar o seu lugar. E assim os homens vivem debaixo de uma ou de outra mentira, esbanjando ainda orgulho, esbanjando ignorância, entregando-se às mais vis formas de viver, enquanto, como Paulo vai dizer no capítulo 2, acumulam ira para o dia do juízo. Terceiro, vejamos o remédio para o pensamento. Paulo vai dizer em Efésios 4 o seguinte: ele está confrontando os crentes com seu antigo modo de viver. E ele diz: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentis. Como que eles andam, Paulo? Na vaidade da sua mente, ou levados por pensamentos vazios e inúteis. De que forma eles fazem isso, Paulo? Estão entenebrecidos no entendimento. Ou nós poderíamos dizer, estão com seus pensamentos vazios. Paulo continua: separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. É o mesmo que dizer que eles aprisionaram a verdade pela sua injustiça e impiedade. Qual o resultado disso, Paulo?
Ele diz: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Está ouvindo aqui um eco do que nós vamos ler em Romanos 1, a partir do verso 24 até o 32? É assim que os pensamentos fúteis do homem levam a muitos pecados. Portanto, meus irmãos, não andemos como os incrédulos, porque quando o homem se rebela contra Deus, a primeira vítima é a verdade, e a verdade que vem de Deus, e desprezá-la vai gerar uma forma de pensar vazia, e por fim, a negação de toda a verdade. O homem, meus irmãos, ele só tem razão quando ele pensa corretamente. E ele só pensa corretamente quando ele está em harmonia com o seu Criador. Portanto, devemos orar junto com o salmista: sonda-me, ó Deus, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Peçamos perdão pelos pensamentos que negam a Deus. Calvino lhe demonstrou que a nossa sabedoria, para ser considerada verdadeira, ela depende do conhecimento de Deus. Olha o que ele fala: é notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo até que haja antes contemplado a face de Deus. E da visão de Deus, o Criador, ele então desça para si mesmo, para examinar a si próprio. Quando o homem começa a se analisar desprezando o Criador, ele já está errado, porque ele não sabe para que foi criado. Portanto, oremos ao Pai, oremos com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que então seremos ouvidos por Deus. Pai, santifica-nos na Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade. E assim, meus irmãos, busquemos na palavra de Deus o nosso alimento diário, como o pão diário que nós necessitamos. E que o Pai, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Ele nos una de uma forma inseparável ao caminho, à verdade e à vida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Em segundo lugar, a sabedoria humana torna os corações insensatos em trevas. O que significa coração aqui? O que Paulo quer dizer? Provérbios nos dá uma pista no capítulo 4. Do coração procedem as fontes da vida, ou o coração dirige o rumo da sua vida. Paulo ele usa esse termo mais de 50 vezes, então é um termo importante. Coração, ele representa a alma toda. É a palavra mais completa para indicar todas as faculdades humanas, como os nossos sentimentos, conforme Paulo fala em Romanos 9, a nossa vontade, ele fala em 1 Coríntios, e o intelecto, Romanos 10. Daí dizer-se que os homens, eles entendem com o coração. Nós estamos vendo isso lá na parábola do semeador, em Mateus 13. E creem com o coração, conforme Paulo fala em Romanos 10. Na Bíblia, meus irmãos, esse termo, coração, ele aponta para o homem interior, para a fonte central de todos os pensamentos, palavras e atitudes, para o centro moral de toda a atividade intelectual, emocional e volitiva, aquilo que você escolhe fazer na sua responsabilidade de escolha humana. E o que Paulo diz? E os seus corações insensatos tornaram-se obscurecidos em trevas. O Dr. Lloyd Jones diz que o coração é o centro da personalidade. Às vezes, esse termo é traduzido como mente nas Escrituras. É a cidadela central do homem como um ser. Agora observe a importância que a Bíblia dá ao coração do homem. Paulo afirmou que o abandono da verdade e do conhecimento sobre Deus levou o homem, primeiro, a uma forma vazia de pensamento e, em consequência disso, a trevas.
no seu coração. Eles estão afastados da luz, destituídos de entendimento espiritual, obscurecidos. Quando o homem se afirma sábio, abandonando as trevas da religião, eles estão nas mais profundas trevas. Vejamos o problema então desse coração. A sabedoria humana aconselha as pessoas a olhar para dentro de si. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Olhe para dentro de você. Busque o melhor de você dentro de si. Contudo, a Bíblia fala em algo diferente. João 3 revela que não há luz interior em nós mesmos, que não há luz nos nossos corações, que a nossa luz vem de fora. Ele escreve: quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Agora observem, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Lembram que os homens aprisionam a verdade por causa da sua injustiça, porque as suas obras são más. Eles preferem ficar nas trevas do que serem expostos à luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal, continua João, odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. O homem em impiedade, ele vive com o coração afastado de Deus, em trevas. Ele vive buscando convencer a ele mesmo e aos outros que não há Deus. Ele luta e busca silenciar os mandamentos de Deus para que possa continuar fazendo livremente aquilo que ele deseja, fazendo com que a injustiça perca a sua gravidade, rejeitando o Deus verdadeiro para ser o seu próprio Deus, o seu próprio pequeno Deus, que deve ser agradado por todos, satisfeito por todos. Nesse estado, ele perde também o seu sentido espiritual, tornando-se incapaz de entender a verdade divina. Porque Paulo vai dizer, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Esse coração insensível, ele é carnal, e conforme Paulo também escreveu, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não sou eu que estou falando, é Paulo que escreveu isso para nós. Alguém que vive assim, vive como que num quarto totalmente escuro, não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, não sabe ver a diferença entre o certo e o errado, porque o caminho dos ímpios, diz Provérbios, é como a escuridão, nem sabe no que tropeçam, mas tropeçam. Por fim, esse coração obscurecido, ele vai encontrar uma resposta, apesar de errada, nas filosofias que nós falamos no primeiro ponto, respostas que conduzem ao desespero, respostas que conduzem à busca do prazer imediato, respostas que conduzem a uma vida sem sentido, respostas que conduzem a vícios para suprir a ausência de Deus, respostas que conduzem, por fim, ao suicídio como uma válvula de escape para uma vida sem sentido. Trevas. Homens que andam em trevas nos seus corações e que serão conduzidos às trevas finais e eternas no dano da segunda morte. Vejamos então a solução para o coração. Aqui nós temos um caso de ou uma coisa ou outra. Ou o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, conforme Paulo fala em Romanos 5, ou a maldade dominará ali
nos desejos impuros dos seus corações, como ele vai falar em 2 versos à frente, no verso 24. Então, ou o amor de Deus está nos nossos corações, ou os nossos corações estarão cheios de desejos impuros. Assim, nós precisamos do Evangelho. E nós precisamos do poder do Evangelho. Nós precisamos que o Evangelho seja primeiro entendida pelo poder do Espírito Santo, para que então o homem possa compreender a tolice em que ele se encontra e as trevas que cercam a sua vida. Porque quando entendido, o Evangelho pode gerar tristeza e arrependimento no coração, que levarão então à dependência da graça, levarão à obediência, levarão à glorificação de Deus. Agora, quando as pessoas buscam atingir apenas o coração, sem fazer o homem entender essas coisas, essa é a falha sentimental que nós vimos nos púlpitos atuais. Fala-se muito sobre amor, fala-se muito sobre uma visão espiritual das coisas, mas os homens não entendem isso. Por outro lado, orientar apenas a ação, quando a vontade do homem é escrava ainda de uma mente fútil, de um coração em trevas, é o erro das pregações legalistas, que apenas ordenam, faça isso, seja aquilo. Nós não precisamos disso. Nós precisamos entender, precisamos nos arrepender e amar para aí agir. O coração é a origem tanto do bem quanto do mal. Jesus nos diz o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, diz o Salvador. Assim, meus irmãos, nós precisamos nos avaliar. Jeremias escreveu o seguinte: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? E aí a resposta de Deus logo em seguida: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Portanto, meus irmãos, novamente oremos com o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-nos pelo caminho eterno. Oremos também com o salmista: Senhor, que seja reto o meu coração nos teus estatutos, ó Deus, para que então nós não sejamos confundidos. Um puritano escreveu o seguinte, e prestem atenção como isso é interessante: o coração do homem é a sua pior parte antes do homem ser regenerado, mas é a melhor parte depois, porque o coração é a base dos princípios e a fonte das ações. Os olhos de Deus estão fixos em nossos corações, e assim os olhos do cristão também devem estar. A maior dificuldade na conversão é entregar o nosso coração a Deus. Mas depois de convertidos, o nosso maior conflito é guardar o coração em Deus. Portanto, ouçamos a instrução do sábio em Provérbios: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque ele dirige os rumos da sua vida. Senhores, o nosso coração, ele pode estar batendo no ritmo do homem e não no ritmo de Deus. Por isso nós precisamos nos avaliar diariamente e pedir perdão pela nossa dureza de coração e humildemente clamarmos junto com o salmista: concede-me pureza de coração, para que nós honremos o teu nome, Senhor, nosso Deus. Salmo 86. Assim, vamos para o terceiro ponto. A sabedoria humana faz tolos afirmarem-se sábios. Primeiro, com um sentimento falso, afirmando-se sábios. Essa expressão, afirmando-se nas Escrituras, ela indica
afirmações sem fundamento algum. Aqui no texto, ela revela o orgulho de alguém que afirma algo, que sente alguma coisa, que acredita ser verdadeiro. Somos sábios, mas que é uma falsidade. Só porque nós queremos uma coisa, só porque nós acreditamos numa coisa, não significa que ela seja verdadeira. Divorciada da verdade, divorciada de Cristo, divorciada do Evangelho, tudo é mentira. Como uma confissão de sabedoria é um agravo de loucura, assim uma orgulhosa presunção de sabedoria é a causa de muita asneira, escreveu um puritano. Considerar-se sábio aos próprios olhos faz com que o homem acredite estar encontrando respostas para a sua origem, para a origem do mundo, mas divorciados da palavra de Deus. Nós lemos lá em Provérbios, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Em outro lugar lemos, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Numa outra tradução, não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Ai da sabedoria humana. Ai da sabedoria humana que mantém aprisionada a verdade de Deus, escreveu o Dr. Lloyd Jones. Os homens, eles se julgam inteligentes. Enquanto se julgam inteligentes, eles revelam toda a sua loucura e ignorância pelas atitudes apontadas pelo apóstolo. Pensamentos, como nós vimos, vazios. Corações que já provaram ser insensatos, mas que estão agora obscurecidos. Mas no meio de toda essa insensatez, como um abismo sempre chama outro abismo, eles ainda afirmam, não, nós somos sábios. Nós somos diferenciados. Já ouviu aquela frase? Vai estudar. São apenas tolos. Tolos. Tolos que julgaram inútil o conhecimento verdadeiro, o conhecimento sobre Deus. Tolos que desprezaram Deus e que por conta disso, como a gente lê no verso 20, eles se tornaram indesculpáveis. O profeta Isaías, ele escreveu o seguinte: que aflição espera aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Por que isso, Isaías? Que aflição espera os que são sábios aos seus próprios olhos e pensam ter entendimento. Em outra tradução, ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Ao desprezarem o conhecimento de Deus, resta apenas a sabedoria humana. E, meus irmãos, a sabedoria humana faz aquilo que nós temos visto, chamar o mal de bom e o bom de mal, chamar o doce de amargo e o amargo de doce, porque a sabedoria humana, longe de Deus, ela é contrária. A sabedoria humana, ela é contrária à sabedoria de Deus. Tiago nos diz o seguinte: não vos glorieis nem mintais contra a verdade, porque essa não é a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria, ela é terrena. Essa sabedoria é animal. Essa sabedoria é diabólica. Tiago capítulo 3. Então, nós vemos um engano fatal que essas pessoas vivem. E eu vou listar aqui apenas 3 grupos para nós meditarmos. E esses 3 grupos, com certeza, novamente eu falo, você que dá aula, você que estuda, você que tem filhos estudando ou filhos que vai estudar, você que está ligado no que está acontecendo no mundo, na mídia, como a mídia e o modo de pensar do mundo está tentando colocar coisas na nossa cabeça o tempo inteiro que são contrárias a Deus. Você vai identificar essas pessoas, esses grupos. O primeiro é o ateísmo daqueles homens da ciência. E não somente deles, que se fosse só deles está bom, era um grupo reduzido, mas também dos seus simpatizantes. Aqueles que nós falamos no primeiro ponto. Aquele menino que
lê um livrinho e acha que sabe tudo. Nem um livrinho, que isso? Ele leu informações num blog de algum cientista, que lê, dá trabalho, ele ouviu um podcast. Podcast é longo, não, ele ouviu um recorte, 3 minutos, e ele sabe tudo sobre Deus, mundo, a humanidade. Essas pessoas, embriagadas pela aparente sabedoria, elas explicam a origem e a ordem de todas as coisas pelo acaso, ou pela geração espontânea, ou então pela eternidade da matéria. Mas, ao rejeitarem a verdade divina, o que eles fazem é despojar o universo da vida e de todo o encanto, de todo o propósito e de todo o sentido. Comportam-se como a Mônica, lembra a Mônica, personagem do gibi? Como a Mônica afirmando que eu não preciso do Maurício de Souza, eu não acredito no Maurício de Souza porque eu nunca vi o Maurício de Souza. Mas esquece que é o Maurício de Souza que desenhou e criou ela. E que sem Maurício de Souza não há Mônica. E se ela pensasse assim, ela seria simplesmente tola. Seus adeptos são vítimas do mesmo orgulho satânico que fez Adão e Eva desejarem ser deuses, atuando movidos e sob o espírito do anticristo, que Paulo diz que o espírito do anticristo se opõe a tudo que se chama Deus, querendo parecer ser Deus. Essas pessoas afirmam serem sábias e elas ousam decidir o que é ou não é verdade, mas elas serão condenadas pela verdade que desprezaram na sua tolice. O segundo grupo é um tipo de ateu mais limpinho, que se diz mais sábio, tanto que os crentes quanto os ateus. É aqueles que se chamam de agnósticos. Esse termo vem do grego sem conhecimento. Não, veja, eu não sou ateu, mas porque o ateu acredita que não existe nenhum Deus, mas o agnóstico ele diz assim, olha, eu não sei se há um Deus. Veja bem, eu não tenho conhecimento suficiente para negar ou acreditar nisso. Contudo, meus irmãos, essas pessoas elas estão expostas a um risco muito maior da ira de Deus, porque elas não apenas se recusam a reconhecer Deus que se revela plenamente, tanto pela criação quanto pelo Evangelho, mas elas ainda colocam a culpa em Deus. Não, eu não creio que há Deus porque Ele não foi eficaz a ponto de me dar provas de que Ele existe, a comunicar a sua existência para mim, evidências suficientes. Nós podíamos falar aqui de mais um grupo e juntar com esse, os deístas. Os deístas são aqueles que creem que há um Deus, que Ele criou o mundo, mas esse Deus ele é totalmente transcendente. Ele não se envolve com a criação. E, portanto, cabe a nós, criaturas, decidirmos a melhor forma de agir, porque esse Deus está distante, porque não há uma moral divina exigida dos homens, e, portanto, não haverá nenhum julgamento. Vivamos. Deixa Deus lá e a gente vive a nossa vida aqui. Afinal, eu também sou filho de Deus, se é que Ele existe. Afirmam-se sábios, afirmam-se mais sábios, mas serão condenados como mais tolos. E por fim, há o homem médio, o homem comum, o homem simples, o homem não estudado, o homem vivido, o homem que é ignorante e tem orgulho disso. Este afirma que ele é sábio porque viveu muito tempo, porque ele viu e ouviu muitas coisas, ou porque ele pensou a respeito, mesmo que seja um pensamento vazio, ou porque ele tem sensações e sentimentos a respeito da verdade, ainda que essas sensações e esses sentimentos sejam gerados por um coração insensato e em trevas. Esse homem simples, este homem comum, ele vive conforme a sua própria sabedoria. Ele não precisa aprender. Ele não precisa aprender com padres ou pastores. Ele não precisa aprender com professores. A vida lhe ensinou tanta coisa. Se eles quiserem, ele pode até ensinar.
Ele faz um Deus estranho, conforme a sua imaginação. Ele faz um Deus conforme a sua imagem, semelhante à sua própria confusão e impiedade. Você encontra muito desses. Experimenta pegar um ônibus, experimenta pegar uma fila num posto de saúde, num mercado, num consultório médico. Você vai encontrar vários desses. Tem sempre muita filosofia, muito conhecimento, muita verdade absoluta, afirmando-se mais sábios que os crentes e os homens da ciência, ainda assim serão condenados como tolos, porque guarde isso, meus senhores, a soberba e a loucura não são exclusividade dos nobres e dos estudados. Vejamos a cura para essa tolice. Todos nós. A gente pode ser rápido para apontar o dedo quando a gente ver algo gritante, mas todos nós, em vários momentos da nossa vida, em maior ou menor grau, somos culpados de desprezar o conhecimento de Deus e somos enganados pelos nossos pensamentos fúteis, vazios e pelos nossos corações obscurecidos em trevas. E nós nos afirmamos sábios. Podemos não expressar verbalmente, mas nós somos culpados disso todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, porque nós nos dizemos mais sábios do que Ele. Nós somos culpados disso todas as vezes que nós aconselhamos alguém com palavras contrárias à verdade da palavra de Deus. E nós fazemos isso constantemente. Não, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Nós somos culpados disso todas as vezes que nós duvidamos do poder e da soberania e da sabedoria de Deus, do seu amor e do seu cuidado conosco. Desde quando nós damos aquela topada com o mindinho na quina do móvel, quando nós perdemos o nosso emprego, ou quando os nossos filhos estão malcriados, ou maiores estão desviados, estão longes, ou quando os nossos cônjuges estão num comportamento não amistoso, ou quando nós estamos com um problema no trabalho, onde quer que seja, nós duvidamos. Nós tentamos agir pelos nossos pensamentos e pelos nossos corações. Nós somos culpados disso todas as vezes que nós permitimos que a ansiedade e a preocupação nos façam pensar, dizer ou agir como se Deus não existisse. Você já viveu isso? Bateu a conta, não fechou, preciso dar um jeito. Você vai primeiro para a sua sabedoria. Você vai primeiro para o que o seu coração manda, antes de se dobrar diante do Criador de todas as coisas, aquele que te dá o pão diariamente. Você começa a agir como se ele não existisse, como se ele não se importasse com a sua dor, ou ainda como se ele não pudesse agir naquele momento, naquela sua dificuldade. Todos nós somos culpados disso. Portanto, peçamos perdão a Deus. Spurgeon, ele diz que o caminho mais rápido para a tolice é professar sabedoria, é fingir ser sábio. Mas veja, um atalho para a sabedoria é confessar a própria tolice. Que nós possamos fazer isso hoje, irmãos. Que nós possamos fazer isso hoje, senhores. Confessar a nossa tolice. Lembremos o que o salmista diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou o princípio da sabedoria. Todos que obedecem aos seus mandamentos mostram bom senso. Precisamos guardar a nossa fé diariamente e precisamos ouvir o clamor da sabedoria, lá em Provérbios, como nós lemos na liturgia. Até quando, ó simples? Até quando amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Meus irmãos, meus senhores, nós precisamos mandar o ateu que existe
dentro de nós ficar quieto, calar a sua boca e observarmos e atentarmos e crermos em Jesus Cristo, a encarnação da sabedoria, em Jesus Cristo que falou pela boca de Salomão dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. E também que os loucos é que desprezam a sabedoria e a instrução. Assim nós concluímos dizendo que a ira divina, o argumento de Paulo no verso 18, se revela contra toda impiedade e injustiça, contra toda forma de desprezo a Deus, e que as consequências disso, dessa desobediência, ela é chamada de injustiça. Não é estranho que o homem seja orgulhoso e soberbo, justamente naquelas coisas que deveriam fazer ele ter motivos de ter vergonha, de se envergonhar, de ficar vermelho. Mas o que nós vemos? Essa sabedoria, a parte de Deus, diabólica, faz com que as pessoas hoje tenham orgulho dos seus pecados, da sua depravação, da sua incerteza, e fale isso como se fosse a nata, a quinta essência de mérito para receber aplauso. E pior, outros loucos aplaudem e seguem. Pensamentos vazios e fúteis são vistos como sabedoria e erudição. Corações insensatos e envoltos em trevas são vistos como elevados e amorosos. E a tolice é vista como sabedoria. A impiedade e injustiça, meus irmãos, fazem com que os tolos se afirmem sábios. E diante de tudo que nós vimos, nós precisamos concordar com um certo estudioso que escreveu: se Deus não estivesse irado, ele não seria um bom Deus. Mas a verdade que Paulo revela é que Deus está irado, e que a sua santa e justa ira, ela revela-se do céu contra tudo isso. Contudo, eis também a boa nova do Evangelho, porque conforme Paulo escreveu, Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Ele nos concedeu o seu Evangelho e nós precisamos dele, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque por meio do Evangelho é revelado a justiça de Jesus Cristo, a justiça de Deus que vem a nós e nos reconcilia com Deus. E somente reconciliados com Deus é que nós vamos poder fazer a sua vontade, fazer a vontade do Pai que está nos céus. E para isso nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo. Precisamos então avaliar os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas ações, porque muitas pessoas vêm à igreja domingo após domingo, ouvem sermão após sermão, contudo vivem diariamente como ateus, vivem diariamente como se Deus não existisse, fazendo aquilo que quer, aquilo que desejam, aquilo que, eu sempre fiz assim, pastor. Não chegam a negar a Deus, pelo contrário, confessam a Deus com seus lábios, mas negam a Ele constantemente naquilo que pensam, naquilo que amam, naquilo que desejam e naquilo que fazem. Muitos crentes também comportam-se como ateus no dia a dia, vivendo como se Deus não existisse, como se Deus não se importasse com aquilo que fazem, pensam ou desejam. Senhores, não sejamos culpados de tal loucura. Não sejamos culpados de tal loucura. Confessemos a nossa tolice. Busquemos a sabedoria de temer. Pastor, o que é temer? Temer é obedecer, honrar e amar. Busquemos sabedoria em temer a Deus. Porque, senhores, um dia todos nós daremos conta de todas estas coisas.
Portanto, vamos nos humilhar hoje diante de Deus, para não sermos humilhados amanhã, diante de Deus, diante do diabo, diante de anjos, diante de demônios, diante de todos os eleitos e de todos os réprobos. Vamos nos arrepender hoje, enquanto nós ainda podemos achar graça, para que nós não vivamos eternamente em meio a tormentos que são destinados aos tolos. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, curva a sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós viemos a Ti humildemente pedir perdão por andarmos longe de Ti, por andarmos, pensarmos, amarmos, desejarmos, termos os nossos pensamentos, as nossas afeições movidos por coisas distantes da Tua Palavra, por desprezarmos a Tua Palavra. Perdão pelos nossos pensamentos fúteis, vazios. Perdão pelos nossos corações obscurecidos, envoltos em trevas. Perdão, Senhor, por acharmos que a sabedoria humana é mais elevada que a Tua. Perdoa-nos. Obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado pelo Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pela Sua morte, pelo Seu sangue, que nos purificam de todos os nossos pecados. Obrigado pela revelação desta verdade a nós, por meio do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a pensarmos biblicamente. Ajuda-nos a amar tudo aquilo que Tu amas. E nos ajuda a odiar e desprezar tudo aquilo que Tu odeia e despreza. Por meio do Teu Santo Espírito, nos ajuda a temer o Teu santo nome, porque este é o princípio da sabedoria. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.